Bom, vamos começar falando sobre uma decisão do governo federal que encarregou o MST de criar o Comitê Permanente de Construção da Paz no Campo, que tem o objetivo de combater a violência na zona rural. A medida chama a atenção porque no primeiro ano do terceiro mandato de Lula, o número de invasões realizadas pelo Sem Terra aumentou 213% se comparadas a 2022. Além disso, a atual gestão deu cargos estratégicos a lideranças do MST, no Ministério do Desenvolvimento Agrário e no INCRA. E essas medidas não foram suficientes para diminuir a violência no campo. O comitê excluiu ainda entidades importantes do agronegócio que representam os produtores, que são consideradas as verdadeiras vítimas dessas invasões. Eu vou começar com a Deise Ciocari, que está por dentro desse assunto. Alguns chamam de invasão aquelas pessoas que são consideradas vítimas. Quem invade chama de ocupação. De fato, agora, relacionada a essa notícia, nós temos então a criação desse comitê. Mas os críticos dizem que, pior do que colocar integrantes do MST, os críticos dizem isso, é não convidar pessoas que representam os produtores rurais. Para que haja uma conversa para se alcançar a paz, os dois lados têm de estar presentes. Queria que você falasse sobre isso, Deise. Bom, boa tarde, Lívia. Boa tarde, meus colegas. Essa notícia, eu acredito que ela seja muito mais para criar uma narrativa em torno do governo que se vê meio sem saber o que fazer com a MST do que realmente propor essa tal paz no campo, né? A Lívia falou aqui na abertura do programa que desde que o presidente Lula assumiu as invasões do MST, elas aumentaram muito. A gente teve com muito destaque nesses 2 anos o Abril Vermelho. Eu não sei se vocês se lembram, mas no primeiro ano de Lula 3, o Lula foi para a China, o presidente Lula foi para a China e levou o STED ali junto. E quando Lula 3 venceu a eleição, o MST foi um dos braços que acreditava que teria maior participação no governo, né? Eu penso que o presidente Lula, vendo a rejeição que acontece em relação ao MST por grandes setores da sociedade, acabou deixando o movimento um pouco de lado. Isso faz com que eles façam as suas reivindicações sempre, porque sempre foram um braço da esquerda brasileira, desde os anos 80, 90, ali com o surgimento do PT como partido político, o MST sempre esteve do lado ali, né? Então, essa relação do presidente Lula, ela é muito difícil de lidar, porque ele tem que afagar e, de vez em quando, ele tem que afastar também o MST das decisões, né? E aí tem um outro ponto. Eu não sei se vocês lembram, mas em março ou abril do ano passado, foi em abril, a gente teve uma série de invasões do MST na Bahia que acabaram com depredações e destruição de vários polos de estudo. E nesse mesmo período, na Bahia, quem foi escolhido para presidente do INCRA era um braço do MST, era um ex-vereador de Cruz das Almas. Ele era ligado ao MST e ele foi escolhido pelo PT para ser o presidente do INCRA. Inclusive, no discurso de posse dele, ele agradece ao presidente Lula, ao governo da Bahia e ao MST. Então, eu acho que a criação desse comitê permanente ele é muito mais para gerar um fato positivo para o governo que se vê sem saber o que fazer com o MST do que efetivamente colocar a pauta para debate, senão teria chamado os produtores rurais, né? Esse seria o primeiro ponto. Então, é mais para gerar um fato positivo mesmo. E aí, Mayra, ao mesmo tempo que se confirmando essa hipótese levantada pela Deise, que é mais uma forma de sinalizar para aquela base, ou pelo menos para aquele grupo que faz parte da base do governo, por outro lado, ele cria atrito com a oposição. É importante se criar um comitê nesse sentido para se construir paz no campo, mas ao mesmo tempo chamar todos os atores envolvidos ou não, na sua opinião? Eu vou começar já discordando respeitosamente da minha colega Deise. Boa tarde, Lívia, obrigada pelo convite. Boa tarde a todas aqui, sou admiradora do trabalho de todas. Mas, na realidade, eu acho que essa iniciativa do governo ela é fundamental, chamando o MST para conduzir aí esse programa de paz no campo, justamente porque a gente já tem, inclusive, um documento do Ministério Público Federal reconhecendo o MST como a grande vítima e não os produtores rurais. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa deixar muito bem identificado. E também chamar a atenção, e esse documento, se eu não me engano, já tem alguns anos, eu posso até pegar ele aqui depois para a gente discutir, e também chamar a atenção da questão da terminologia, né? De invasão e, de fato, ocupação. Porque quando a gente fala de invasão, dá a entender que as pessoas estão invadindo
propriedade privada de quem tem uma terra produtiva, e não é isso. Na realidade, a gente tem o Estatuto da Terra, a gente tem a Constituição Federal, no seu artigo 5º, no seu artigo 170, 185, 186, que fala da função social da propriedade, que fala da reforma agrária de terras improdutivas, e eu acho que é nesse sentido que a gente tem que focar e debater. Quem acaba sofrendo todo tipo de violência no campo, infelizmente, ainda são as pessoas que compõem o Movimento Sem Terra. Os produtores rurais, claro, que toda vez que a gente vai construir um protocolo, um grupo de trabalho, todas as pessoas têm que ser ouvidas, mas quando se trata de falar quem de fato é a vítima, na realidade, a gente está falando das pessoas do MST. Então, eu penso que quem morre, quem acaba sofrendo essa violência de fato são os camponeses. E, voltando aqui na questão do quão importante é a gente diferenciar o que é uma invasão e o que é uma ocupação de terras improdutivas, que tem, inclusive, previsão aí nos nossos termos legais. Vou falar primeiro com a Ana. É bom que nós temos muitas advogadas aqui. E até pegando um gancho nessa fala agora da Maíra, Ana, existe essa questão constitucional que ela levantou, né, de se desapropriar áreas improdutivas e aquelas que não cumprem função social. Queria que você explicasse para a gente o que seria exatamente essa função social ou, pelo menos, algo que você acredite que caminhe nesse sentido. Não, gente, eu vou... Boa tarde. Eu vou fazer uma pequena observação, porque a Lívia nem imagina que a única vez na minha vida que eu peguei recuperação na faculdade de Direito foi exatamente numa prova oral, porque o meu professor de Direito Civil me perguntou o que era a função social do contrato. Olha, anos depois, com os traumas ela tá mexendo com os meus traumas. Da Ana. Mas vamos ver se eu consegui aprender alguma coisa ao longo de todos esses anos. Esse é o momento, Ana, vamos lá. Professor Rubens, se você estiver me assistindo, agora eu aprendi. Mas vamos lá. A função social, ela tem muito a ver com essa questão da ocupação e da produtividade das terras. Então, a terra, óbvio, ela é privada na medida em que ela tem um dono. No entanto, se essa terra não está sendo utilizada em prol da coletividade, da sociedade, como é no caso do exercício de uma atividade de pecuária, uma plantação, enfim, você tem que dar uma utilidade para aquela terra não ficar lá abandonada, jogada e inutilizada. E acho que esse é o ponto do MST, é a ocupação deste tipo de terra. Justamente porque, enquanto essa terra está lá parada, vazia, sem ter o que fazer, existem pessoas que precisam dela e que fariam uma melhor utilização dela por meio justamente dessas atividades ou até mesmo da moradia própria. Eu acho que a função social que a gente fala é mais ou menos nesse sentido, de dar uma utilização, de você devolver para a coletividade algo que você consegue construir dentro daquela terra, tá? Então, é mais ou menos por aí. Aí eu vou só voltar um pouco no debate principal. Eu tenho uma opinião um pouco no meio das duas, porque eu acho o seguinte... Concordo com a Maíra, é muito importante que a gente veja e escute da vítima aquilo que ela entende que é importante para se sentir mais segura, mas especialmente em se tratando do MST, que é um movimento que tem muito preconceito ao redor, é uma discussão que acaba sempre dividindo a nossa sociedade, eu não vejo por que não colocar pessoas bem intencionadas que também estejam do que a gente pode chamar de outro lado. Se o diálogo for adequado, isso vai trazer uma construção ainda mais refinada e sofisticada para aquilo que eles pretendem implementar. E eu acho que traz uma certa calma do outro lado, de, não, o MST quer que eu faça isso, então eu não vou fazer. Não, peraí, também estão sendo escutados os seus representantes. Também estamos todos... É um pouco do que a gente chama de conciliação no direito, né? Cada um cede um pouquinho para chegar num lugar comum que acaba sendo melhor aceito por ambas as partes do que uma imposição. Eu não gosto de só um lado falar, porque parece uma imposição. E aí, nesse sentido, eu acho que falta ao governo, talvez, a sensibilidade de colocar pessoas que também são envolvidas nessa situação para uma discussão clara e transparente a respeito disso. Outra advogada também para a gente ouvir, Laura, no final, em setembro do ano passado, eu até abri a notícia aqui para me lembrar certinho dos dados e das datas, no dia 5 de setembro do ano passado, o STF,
ele confirmou a constitucionalidade de um trecho da Lei de Reforma Agrária, a lei lá de 1993, que permite a desapropriação de imóveis rurais produtivos, mas que não cumprem função social. Por isso que eu levantei essa questão. Uma coisa é a gente falar efetivamente do imóvel que é considerado improdutivo, e outra coisa é falar daquele que não está cumprindo função social. Para fins de desapropriação, depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, é permitida a desapropriação em ambos os casos, para fins de reforma agrária. E essa ação, esse andamento dessa ação foi o seguinte, porque os ministros rejeitaram uma ação que havia sido protocolada pela CNA, que é a Confederação Nacional de Agricultura, uma ação lá de 2007, ou seja, é uma discussão que já vem se arrastando por anos e anos. Na ocasião, ao entrar com essa ação, a entidade alegou que essa norma dessa lei de reforma agrária é inconstitucional porque iguala propriedades produtivas e improdutivas. Dá a impressão que, de muitos anos para cá, existe uma legislação, existe judicialização, existem terras improdutivas no Brasil, não tenho o número aqui, existem terras também que não estão cumprindo função social, e aqui eu não tenho o número aqui, mas a gente não consegue avançar na reforma agrária. É a impressão que me passa, quero te ouvir. Boa tarde a todos. Primeiro quero dizer que é uma alegria novamente estar aqui nessa mesa de mulheres espetaculares, uma honra. E, bom, esse tema não é um tema novo, como a Lívia mesmo comentou, é um tema já antigo, é um tema que gera muito debate e hoje a gente fica realmente nessa discussão. O que pode ser considerado uma terra produtiva e uma terra improdutiva? Hoje, a título de reforma agrária, a gente ainda não consegue ter uma definição clara, porque olha quanto tempo isso já foi alterado na legislação, o STF concordou, com a ideia da desapropriação, mas um ponto que eu deixo aqui nessa discussão central, que está sendo o tema agora do debate, o MST, por muitas vezes, ele pratica, como podemos dizer, ele invade terras, seria uma terminologia correta? Há uma invasão de terras privadas. Aquela terra possui um dono, por isso que chamamos de uma terra privada, não é uma terra pública. Levando em consideração que, pela lei e pelo que o STF disse, pode ser feita uma desapropriação a título de uma reforma agrária, a título de tornar essa terra mais produtiva, se a terra produtiva também foi considerada como uma terra válida para desapropriar. Mas não seria o meio mais válido aqui para o MST pensarmos em, antes de uma invasão, termos uma desapropriação? Exato. E é aqui que justamente entra toda a celeuma das atitudes do MST, porque nem sempre elas são desapropriadas e depois eles vão ali utilizar essa terra de um modo mais... uma função social ali mais adequada ou mais produtiva do que já estava sendo realizado. Então, este é o grande celeuma que nós temos. E sobre o caso que estamos aqui comentando agora, a minha opinião pessoal é que vivemos em um país democrático ou não? Precisamos ter todos os lados participando para que a discussão seja uma discussão válida. Então, qual é a legitimidade de vir uma legislação, de vir qualquer coisa que só um lado participe e que influencie mais de um lado? Então, esse é o ponto que eu sempre acho muito relevante em um país democrático, é sempre trazermos todos os lados aqui para debate. Pegando gancho, adoro pegar ganchos. Dessa questão de, antes da invasão / ocupação, a gente diverge, que as meninas estão divergindo em relação a essas palavras utilizadas para essa ação. Eu sei, vou até passar para ela. Por favor. Estou chegando, Deise, A Deise está ansiosa. Eu estou mesmo. A Laura levantou a questão da desapropriação vir antes de qualquer tentativa de ocupação ou invasão. Estou com um dado aqui do governo, antes de passar para você. De 2023 a 2026... é um projeto, um plano, um programa de governo. 295 mil famílias devem ser incluídas no Programa Nacional de Reforma Agrária, sendo 74 mil assentadas e 221 mil reconhecidas ou regularizadas em lotes de assentamentos que já existem. Além disso, mais 7 mil famílias devem acessar as terras por meio do Programa Nacional de Crédito Fundiário. Por que eu trouxe esse dado? E aí eu volto a levantar uma questão que eu levantei agora há pouco. Existem terras improdutivas, existem terras que, embora produtivas, não estejam cumprindo a sua função social, que no entendimento do STF também podem ser desapropriadas para fins de reforma agrária.
Mas por que tanta lentidão para avançar com uma reforma agrária aqui no Brasil? Por que tanta lentidão para se desapropriar essas áreas que podem ser desapropriadas? Lívia, a resposta ela é muito simples, porque não é uma prioridade do governo. No governo passado, as terras improdutivas elas foram cedidas para muitos membros do MST, embora não se fale isso, porque existe essa coisa do politicamente e como que entra essa pauta, mas no governo passado houve a apropriação de terras improdutivas e elas foram cedidas para integrantes do MST. O que eu acho que se perde no meio disso, assim, principalmente em relação a essa comissão permanente, esse comitê permanente aí de discussão, em primeiro lugar, assim, já falei aqui de não chamar os produtores rurais, né? Mas o MST, eu já falei isso várias vezes em outros programas aqui no Linha de Frente, mas o MST, quando ele começou lá final dos anos 80, dos anos 90, ele começou com um objetivo de ouro, que era discutir a imensidão do Brasil e o grande número de terras improdutivas. Mas ele já começou como um braço político do PT. Isso, goste ou não, é história, é fato. Ao longo do tempo, o MST foi se perdendo. A gente teve, eu não sei se vocês lembram, mas a gente teve 2 CPIs, 2 comissões parlamentares de inquérito em cima do MST por causa da violência nas invasões. A gente teve uma CPI em 2005, que inclusive no relatório final alguns parlamentares queriam que o MST fosse classificado como uma comissão hedionda, o que não foi aceito pelos outros parlamentares. E a gente teve essa última daí, que foi, nem relatório final teve, né? E a gente já previa isso por causa dessa espetacularização da CPI. Mas fato é que o MST, ao longo dos anos, foi perdendo seu princípio de ouro, que era uma discussão objetiva e eficiente da reforma agrária. Nos últimos anos, o que a gente tem visto é muito mais uma discussão política. A gente tem que lembrar que quando o atual presidente esteve preso, integrantes do MST foram seus grandes apoiadores, inclusive em frente onde estava o presidente, fazendo manifestações e pedindo a soltura dele. Então, acabou se tornando um braço político do PT, goste ou não. E aí, se alguém vier me dizer aqui que não tem invasão violenta, com todo respeito à opinião de todo mundo, né? Mas as invasões, elas foram violentas, sim. Partindo de tudo isso, né, a gente já teve morte nessas invasões, a gente teve uma das invasões, o MST fala que não tem dinheiro para introduzir educação nos seus assentamentos, mas fizeram invasões com caminhonetes beirando R$100 mil. Me parece que não fecha A com B, sabe? O discurso é um e a prática é outra. E aí, para mim, o ponto final é assim, vamos criar um comitê de construção da paz no campo, mas só nós vamos ser ouvidos? Ah, não, gente, pelo amor de Deus, sabe? De novo, assim, isso é uma pauta para o governo criar uma narrativa positiva em torno disso tudo que está acontecendo. No ano que vem vai ter abril de novo e a gente vai falar em abril vermelho. Pode anotar aí no caderninho. Maíra, quero te ouvir sobre isso também, mas deixa eu levantar uma questão para você dar continuidade também. Porque, como em tudo na vida, quando a gente tem um grupo que representa as mesmas ideias ou ideais, nós temos integrantes variados. Nós temos aqueles que vão invadir e nós temos aqueles que vão ocupar. Você acredita que dentro desse mesmo movimento tem aqueles que seguem as regras e talvez essa lentidão da justiça em promover essas desapropriações fazem com que esses grupos, ou faz com que esses grupos façam essas ocupações, mas tem aqueles também que se apropriam de uma ideia para invadir? E terras produtivas? Só antes da Maíra falar, me desculpa, eu acredito que tenham pessoas sim dentro do MST que sigam as regras, pelo amor de Deus, né? Não é o todo, só para deixar claro. Também concorda com isso, Maíra? Eu acho que a maioria segue as regras, né? A grande maioria dos integrantes do MST seguem as regras. É um movimento bastante organizado e que cumpre aí com o que, eventualmente, a sociedade não consegue fazer. Acho que, primeiro, começando a resposta com relação à Deise, no que diz respeito a que não é um projeto de governo, o governo ele não quer, não tem isso como prioridade. Eu estava consultando os dados oficiais aqui, o governo Lula é o governo que mais fez reforma agrária, que mais assentou famílias, quase 800 mil famílias assentadas, então acho que sim, existe uma prioridade dentro da legalidade, né? Dentro do que é possível ser feito. Eu tenho muita... Eu não gosto muito dessa questão de invasão, porque eu acho que nada mais quando a gente coloca um caso isolado de violência ou uma alegação de que algo não aconteceu a contento, a gente está criminalizando o movimento social. A gente não pode admitir a criminalização de movimentos sociais no Brasil. A gente não pode cercear essa manifestação, como também não podemos cercear a liberdade de imprensa, não podemos cercear a liberdade de expressão, mas também não podemos criminalizar
os movimentos sociais. O MST é um dos maiores, se não o maior produtor de alimentos orgânicos no Brasil. Com todas as tragédias, é quem mais acaba doando alimentos para as pessoas que estão necessitadas. E aí, antes, até fazendo um paralelo com o que a Laura trouxe, das terras que estão privadas, quais terras nós estamos falando? Nós estamos falando de latifúndios? Nós estamos falando de quais terras? Muitas dessas terras foram adquiridas por essas famílias em um ato criminoso de grilagem. Então, a gente precisa também separar, eu acho que um pouco o joio do trigo. Acho que pode ter acontecido um episódio de violência ou outro, mas isso não é a tônica do movimento, e as CPIs mostraram isso. Aliás, as CPIs, a última de maneira bastante enviesada, com o Ricardo Salles, que tem uma série de denúncias contra ele com relação, inclusive, ao meio ambiente, atacando e tentando criminalizar ali o movimento de toda forma. Então, é essa ponderação que eu queria trazer aqui à mesa. Vou aproveitar a sua ponderação para dizer que foi o que fez o PT recentemente. Foi aprovada uma lei na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul que retira benefícios sociais daquelas pessoas consideradas invasoras de terras. E daí o PT entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal por entender justamente que essa medida, essa lei, ela criminaliza um movimento. E aí eu queria ouvi-las sobre essa lei, se você acha que é justo uma lei que retira benefícios sociais, Ana, para pessoas que comprovadamente invadem terras. E de que forma deve ser mensurada essa questão de invasão de terra? O que é uma invasão de terra? Quem vai definir isso? É a Justiça? Pois é, Lívia. Veja a complexidade do problema que a gente está enfrentando. Porque isso tem acontecido com uma certa recorrência, até na própria Argentina, né, de retirar benefícios sociais daqueles que têm determinadas condutas. E eu, particularmente, acho que o benefício social, ele é um direito de determinadas pessoas em determinadas situações. E isso não pode ser tirado delas a partir de uma outra situação que elas experimentam. O que eu acho é o seguinte, talvez tenhamos que pensar em uma punição adequada para aquele que faz uma invasão indevida. E vejam bem, eu comecei a minha frase e a gente já tem um problema. Porque o que é uma invasão indevida? Dado que a própria Constituição garante que as terras tenham aí que ter uma determinada produtividade. Esse é o panorama que eu quero trazer para vocês. Longe de ter uma solução, eu acho que antes da gente criar e defender com unhas e dentes o lado A ou o lado B, a gente precisa entender o tamanho do problema com que nós estamos nos deparando ao discutir MST, ao discutir invasões de terra. Isso sim precisa ser amplamente divulgado, até por uma questão de informação, para que as pessoas saibam aquilo que elas estão defendendo ou deixando de defender. Eu, Ana Beatriz, não gosto da ideia de retirar um benefício que muitas vezes é necessário à sobrevivência, né, ao estado mínimo daquelas pessoas, por conta de algum tipo de atitude que elas possam ter. Mas eu sou a favor que, se determinadas atitudes forem praticadas, elas têm que, sim, ser devidamente punidas. E aí eu volto para toda a questão que é o cerne principal. Vamos tentar reduzir a violência. É mais um motivo pelo qual a gente precisa ter a participação e a colaboração de todos os lados dessa história, para que só assim a gente encontre caminhos que ambos os lados consigam compreender e respeitar. Senão, é como a Laura trouxe, parece uma imposição. E essa é a última coisa que a gente quer, especialmente na sociedade tal como estamos vivendo hoje, completamente dividida. Além dessa lei que foi aprovada na Assembleia e que está sendo contestada pelo PT, lá no STF, há um movimento na Câmara dos Deputados, de uma comissão especificamente, da Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados, para que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, seja convocado para falar, ou convidado, isso aí está sendo discutido ainda, para falar sobre invasões de terra, porque é uma competência também, pelo menos nos termos de acompanhar todos esses movimentos que estão acontecendo pelo Brasil, do ministro da Justiça. Ou você discorda?
Não, concordo, e eu acho que os temas têm muita correlação. Então, o ministro Lewandowski, ele sempre participa de temas que têm esse tipo de natureza, justamente porque todas as comissões ali e todos os ministérios, eles acabam, de certa forma, se integrando. Então, a participação do ministro Lewandowski é extremamente importante nessa pauta. E ainda, sobre esse ponto, salvo engano, tinha, inclusive, um projeto de lei que passou pela CCJ e, salvo engano, ele foi aprovado, eu vou aqui confirmar para trazer essa informação, falando justamente sobre essa perda dos benefícios a quem é um invasor. E aí fica justamente essa questão, como isso é comprovado, como isso não é comprovado. Mas um ponto muito central que a gente tem que pensar aqui, ainda que não estou aqui falando de MST, estou falando aqui de qualquer invasão, que eu não concordo com nenhuma invasão, né, em uma terra privada ou enfim, o que seja, mas estamos aqui em um ponto que a gente fica numa linha limítrofe entre uma discussão social, uma discussão de terras de propriedade, mais uma discussão de direitos humanos muito grande. Eu até me pergunto como fica, inclusive, uma discussão sobre a constitucionalidade disso, né? Estamos aqui falando de bolsas que já de famílias que já receberam esses benefícios. Temos aqui, podemos até brincar, né, fazer uma associação com uma sentença judiciária, um trânsito em julgado, algo que já foi definido, aquela pessoa já recebeu, e retirar isso impactaria muito na questão de direitos humanos, dos direitos fundamentais desse cidadão. Mas a discussão ela é longa, ela é muito extensa e, sem dúvida, ainda vai ter muito pano para manga aqui, porque essa questão de definir o que é uma invasão e perder ou não a terra, para aí perder um benefício, precisa de muita prova produzida. Agora, 2h29. Enquanto você trazia o seu comentário, eu já dei uma olhada aqui para informar a audiência. Essa proposta em nível federal realmente avançou na Câmara dos Deputados. Um projeto, tá vendo? Um projeto que ficou conhecido como anti-MST e que impede invasores de receber benefícios federais, obviamente, como Minha Casa Minha Vida, dentre outros, caso haja comprovação de que houve algum tipo de invasão de terra.